Rapidamente, e neste momento ia fazer início da segunda parte do partida arrogante com um final surreal quase. Grande gol. Sim, olha, em primeiro lugar acho que foi um grande espetáculo. Foi mesmo um grande jogo de futebol. Se calhar dos jogos que mais prazer me deu. Não pela sequência em si, mas um jogo com múltiplas facetas. Uma parte inicial equilibrada, mas na minha opinião com o Adiás por cima, a controlar o jogo em certas situações. Sabíamos que o Barão liga muito bem por dentro e consegue colocar 4 jogadores, que se torna muito difícil uma equipa que nós, que geralmente joga a 2, defender. Fizemos algumas alterações, especialmente no nosso posicionamento defensivo, e que resultaram. Penso que fomos sempre uma equipa mais organizada, mais coesa, e que aqui ou ali conseguimos sair com algum critério em zonas de finalização. Acabamos por marcar, e aí depois tem sido aqui o nosso calcanhar daqueles, o nosso tendão daqueles aqui é o momento a seguir a marcar golo. E aí acho que falhamos, voltamos a falhar, como temos falhado noutros momentos. Sofremos um golo passado 2, 3 minutos de termos marcado, numa altura em que realmente estávamos por cima, em que o Olhanense nada tinha feito se calhar para se justificar o empate, e teríamos que aqui naqueles 7 minutos sermos mais inteligentes, gerir o jogo e irmos para intervalo com uma vantagem. Acho que isso perante o Olhanense com uma massa associativa extremamente exigente, se tivesse ido para o intervalo com uma desvantagem, a pressão teria sido muito maior da equipa adversária. Pois não aconteceu, há que passar uma mensagem de tranquilidade. Sabíamos que aquilo que tínhamos feito na primeira parte ia ser muito bom, ou que tinha sido muito bom. Sabíamos que a equipa do Olhanense iria querer ganhar, porque é um ADN ganhador também, que é uma equipa que este ano muito mais forte, e um treinador que quem conhece muito bem, quem é seu amigo, que planifica bem e que monta as equipas bem. As coisas não lhes têm estado, infelizmente, não lhes têm estado a correr bem, e pronto, e sabíamos que eles iriam apostar um bocadinho nada mais nisso. E foi o que aconteceu. O jogo começou a partir, tentei várias vezes que o jogo não partisse, tentamos que não houvesse taça na quarta-feira, mas jogamos com a maior parte dos jogadores que jogaram a titular, e isso tornou-se também bastante difícil gerir um campo muito grande, com uma equipa muito intensa, com um jogo muito intenso. Quando o jogo começou a partir, tentamos modificar 1 ou 2 unidades para nos continuarmos a ser muito organizados, e aí nessa altura em que o jogo partiu, caiu para o lado do Olhanense. Marcaram 2 golos, pronto, e depois um jogo também quesilento, com uma bancada também sempre ativa e sempre muito pressionante, aqui ou ali com algumas queixas de um lado e do outro, penso que são coisas naturais. E depois tem um momento da expulsão do Popa, que era um jogador que contávamos que viesse desequilibrar, acabou por desequilibrar, acho que no sentido contrário. Aí o Adiacho, foi a mensagem que passei muitas vezes, é calma, acredita até ao fim, calma, uma mentalidade que vai dar. Conseguimos fazer o 3-2 extremamente justo, e depois a acabar o jogo, e aqui acho que fico extremamente emocionado. O Diogo teve 12 meses de fora, este miúdo teve 12 vezes de fora, é um miúdo que tem condições para jogar num campeonato diferente. Não gosto também de valorizar ninguém a nível individual, mas acaba por... Deus é grande, e nestes momentos acaba por valorizar também quem trabalha, quem é honesto, e o miúdo teve aqui um calvário enorme durante estes 12 meses que esteve fora, esteve sempre muito focado, fez um trabalho de preparação muito grande, um trabalho também muito grande também da estrutura dele, e acho que acaba por recuperá-lo, da família dele, dos amigos dele, e acaba por fazer um golo, na minha opinião, que coloca uma inteira justiça no resultado, um 3-3, num grande jogo de futebol, com um grande ambiente. E aquilo que é a pergunta e a ideia que fica daqui é porque todos os jogos não são assim. Muito bom, muito bom. Acho que toda a gente, mesmo os nossos sócios, tiveram que pagar 7 horas e meia, deram bem emprego a estes 7 horas e meia, porque realmente foi uma grande esgatana. A equipa acreditou, mesmo a perder por 3-1, acreditou bastante que podia lá chegar. O grupo está cada vez mais forte, é uma equipa também com muitos jogadores novos, a equipa continua a acreditar nos processos. Vejam uma coisa, nós neste momento provavelmente não estamos dentro dos 6 primeiros, não sei com os resultados, porque é certo é que temos dado bons espetáculos em todos os jogos, à exceção do jogo com as Ferreiras, que nos últimos minutos apostamos tudo, estávamos a perder 2-1, acabamos por sofrer 2 golos. Até agora não apanhamos nenhuma equipa que fosse superior. O Olhanense hoje não foi superior à equipa do Adiacho, não merecia ter ganho o jogo, na minha opinião. Portanto, até hoje nas equipas que apanhamos, nenhuma delas foi superior a nós, e faz com que o grupo também ganhe aqui uma crença, que acredite no processo de trabalho, e no sistema que joga, e nos jogadores, e que cada vez há mais retinas entre os jogadores, porque temos conseguido manter o mesmo 11, e penso que as coisas têm todas para melhorar, e
e para que o Sur seja risonho e que a gente tente se colocar dentro dos 6 primeiros, que é o grande objetivo do Odiache. Acho que as pessoas que tiveram a possibilidade de ver o jogo do Odiache, os odiacherenses que tiveram a possibilidade, estão extremamente orgulhosos desta equipa. Isso prometemos, a única coisa que prometemos é muito trabalho e muito rigor em relação àquilo que tudo temos feito para tentar fazer resultados todas as semanas melhores do que este, porque hoje empatamos e queremos sempre ganhar, mas com a qualidade, com a entrega, com a dedicação, com o empenho, com a organização que mostramos hoje aqui num campo extremamente difícil, com uma equipa muito boa, muito bem organizada pelo Barão. Um excelente jogo, uma expulsão, morrer na praia. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, é frustrante, não vamos esconder que é frustrante, porque foi um jogo, já sabíamos que ia ser um jogo difícil, já sabíamos que ia ser um jogo de alguma paciência. O Odiache vinha a mostrar bons resultados, vinha a mostrar que era uma equipa muito forte naquilo que eram os passos, nas transições, tem jogadores muito rápidos e evoluídos tecnicamente, e nós soubemos muito bem controlar e contrariar isso. A primeira parte com algum equilíbrio, mas quando por ser nossas, e no primeiro lance, digamos assim, que o Odiache consegue quase ir à nossa área, numa jogada que até foi boa, é verdade, faz o golo. A equipa reagiu logo a seguir, conseguiu o empate, até ao final da primeira parte ainda podia efetivamente meter-se na frente do marcador, mas não conseguiu. Falámos ao intervalo, acertámos algumas coisas que não estavam a correr dentro daquilo que nós tínhamos até falado, porque os jogadores estavam a fazer uma boa exibição, mas no entanto com algum pormenor poderíamos fazer mais, e foi isso que aconteceu, uma segunda parte toda nossa, até à expulsão, digamos, já de 15 minutos do fim. A segunda parte foi toda nossa, criámos oportunidades, chegámos à vantagem, chegámos ao 3-1 e o jogo estava perfeitamente controlado. Depois uma expulsão que deveria ser mútua. É verdade que o meu jogador responde a uma agressão e quando assim é, ou se expulsa os dois ou não se expulsa nenhum. E o árbitro entendeu expulsar só um. E a partir daí, efetivamente, começámos a um árbitro que dentro do campo deixou jogar sempre muito, e de um momento para o outro começou a marcar sempre muito, mas para o mesmo lado, ainda se fosse para os dois, mas para o mesmo lado. E quando estamos 3-1 com menos um elemento, então fechamos os espaços, e a realidade é que o Odiache não nos criou praticamente perigo nenhum. Depois fazem de um penalti que é um lançamento a nosso favor, um penalti que não é penalti, tantas faltas iguais àquelas, ou toques de ombro iguais àqueles durante o jogo que não foi. Fazer o 3-2, quem faz o 3-2 ali a 5, 6 minutos do fim, é normal, o Odiache acreditou, o Olhanense tentou fechar um bocadinho melhor os seus espaços, e a realidade foi que também estava a conseguir. Naquela altura já não era para nós atacarmos tanto porque tínhamos menos um, era essencialmente para fechar o jogo. E a realidade é que mais uma vez num livre quase em cima da linha, na linha da área, num lance em que ninguém consegue perceber que falta é que foi marcada, o jogador deles faz um grande gol. Resumidamente, eles têm 2 golos na segunda parte, em que é na sequência de um lançamento que dá penalti e num livre, portanto praticamente não criaram. O Olhanense podia ter feito até mais e não o fez, até poderia dizer que o jogo de certa forma estava morto com o 3-1, mas não o teve, porque a expulsão realmente desequilibrou o jogo. É tremendamente injusto este empate, ainda por cima como foi, esta equipa merecia e precisava desta vitória. Infelizmente não ganhámos, empatámos e agora temos que ir atrás de mais. Aliás, quando chegou o 3-1, parecia que a equipa tinha encontrado a tranquilidade e depois com a expulsão ficou intranquila para os últimos minutos. Não, deixe-me corrigir, a equipa não ficou intranquila, a equipa logicamente ficou com menos um elemento, jogando contra uma equipa que tem bons elementos, quer individualmente, quer coletivamente depois no jogo que eles fazem. A equipa decidiu baixar um pouco as linhas, mas não estava intranquila. Aliás, o Odiache não conseguia entrar dentro da área, não conseguia criar perigo, a não ser alguns cruzamentos mais de fora, alguns livres para dentro da área. Aquilo que era o jogo jogado de situações de golo, o Odiache não as queria. O Olhanense estava até perfeitamente tranquilo. O que nos intranquilizou, digamos assim, foi 3 decisões muito más, e muito sinceramente eu não gosto de falar de arbitragens, mas neste caso são 2 ou 3 decisões de um árbitro que já nos habituou a isto, infelizmente, mas pronto, portanto a intranquilidade veio do árbitro para connosco. E o campeonato? Expectativas e perspectivas? Logicamente entramos com uma expectativa muito elevada e não lhe vou negar que com estes resultados que estamos a ter, por um lado não esperávamos entrar da forma que entramos, a equipa logicamente agora fica sempre mais ansiosa,
está sempre à procura de sair. Esta semana era uma semana boa, tínhamos ganho em Messinos, ganhámos para a taça, agora poderíamos ganhar aqui hoje e catapultar a equipa para uma boa série de vitórias e tentar recuperar pontos daqueles que já tinham sido perdidos. Pois com o empate voltámos a perder pontos. Temos que, por um lado, acreditar, sabendo que cada vez está mais difícil agora. Acreditar sempre, como é lógico.